Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Pode se assentar, por favor. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. É sempre muito bom vir aqui cultuar a Deus com vocês. Já sou quase daqui, né? Quase da casa. Eu creio. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos meditar um pouco aqui nesse texto. Hoje prometo que eu não vou me prolongar, mas eu preciso compartilhar com vocês algo nesse texto aqui. Nós leremos do verso 1 ao verso 4, tá bom? Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Seja Deus glorificado pela vida da vossa pastora, a pastora Giovana, os demais amigos pastores aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Deus abençoe a sua vida, que abriu mão aí do conforto do seu lar e veio cultuar a Deus aqui essa noite. Deus tem uma resposta para a sua vida, além daquelas que você já recebeu. Eu creio nisso. Mateus 8, a partir do verso 1, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Se você puder, diga amém. Irmãos, permita-me, a guisa de introdução aqui, relembrá-los a dinâmica dos evangelhos. Para nós entendermos a profundidade desse milagre, nós precisamos entender o prisma com que cada evangelista apresentou Jesus. Eu tive o privilégio de, há 4 anos atrás aproximadamente, fazer um comentário bíblico, um comentário teológico sobre os 4 evangelhos. Talvez seja o material que eu mais tenho carinho por ele. Eu levei alguns meses para produzi-lo. Não tem, está em falta lá na editora, mas foi um trabalho que eu me dediquei bastante. O ministério de Jesus, para você poder entendê-lo, você tem que olhar os 4 evangelhos. É como se você fosse olhar um diamante. Você tem que olhar todos os lados para você enxergar a beleza do diamante. O ministério de Jesus também é assim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Vocês já sabem do que eu vou dizer, mas não custa nada relembrá-los. Mateus está escrevendo para os judeus. E o foco de Mateus é apresentar Jesus como o filho de Davi, como o rei de Israel, e automaticamente como o Messias, o prometido. Marcos está escrevendo aos romanos. Então Marcos apresenta Jesus como o servo perfeito, porque os romanos eram muito dinâmicos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, você vai encontrar muito expressões de velocidade, como logo, imediatamente e foi, porque Marcos quer mostrar que Jesus está trabalhando no reino, porque os romanos gostavam disso. Lucas escreve aos gregos. Então Lucas apresenta Jesus como filho do homem, o Deus que veio em forma humana. Lucas era médico, o único autor grego da Bíblia, o único autor não judeu. Por isso que Lucas traça a genealogia de Jesus não a partir de Abraão, como Davi fez, como Mateus fez, mas traça a genealogia de Jesus a partir de Adão, porque ele quer provar que Jesus é 100% Deus, 100% homem. João já quer provar a divindade de Jesus. João é o evangelho do Filho de Deus. Por isso que João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. João quer provar que Jesus é Deus. O que isso tem a ver com o milagre que nós lemos aqui? Aguste o ouvido. Mateus quer provar
que Jesus é o Messias. Sem querer ser chato, mas eu preciso que você saia com essa mensagem no coração. Mateus quer provar que Jesus é o quê? O Messias. E dentro dessa ótica de provar que Jesus era o Messias, Mateus decide narrar esse milagre como sendo o primeiro detalhadamente. Não é o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro milagre que Mateus detalha. Por exemplo, João, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus e João foram testemunhas oculares. Marcos e Lucas não. Mateus andou com Jesus, João também. Marcos foi moço do apóstolo Pedro, Lucas foi moço do apóstolo Paulo. Escreveram aquilo que ouviram. Já Mateus e João escreveram aquilo que viram, testemunhas oculares. João, 2 capítulos apenas, já fala do primeiro milagre, transformação da água em vinho. João imediatamente já começa a mostrar os sinais que Jesus é Deus, transformando a água em vinho. Mateus leva 8 capítulos para narrar detalhadamente um milagre. Não é o primeiro milagre de Jesus, a purificação do leproso. A gente já vai entender por que Mateus faz isso. Mas é o primeiro milagre que Mateus detalha. Quando você olha em Mateus 4, verso 23, você vai descobrir que Jesus já havia curado pessoas, porque o texto diz que Jesus ia de sinagoga em sinagoga, ensinando, pregando e curando enfermos. Então Jesus já havia curado pessoas antes de Mateus 8. Mas por que Mateus decide falar exatamente sobre a purificação desse leproso? Porque haviam 3 milagres que só o Messias poderia fazer. Esse aqui é um sinal messiânico. Falar da restauração de um leproso, falar que Jesus curou um leproso, era provar que Jesus era o Messias, aquele prometido em Isaías, aquele prometido nos Salmos, aquele que viria da descendência de Davi. Era provar que Jesus era o Messias. Quais eram os 3 milagres messiânicos? E Jesus fez os 3. Desde que Deus instaurou a lei, nenhum judeu havia sido curado de lepra. Miriam ficou leprosa, mas imediatamente Deus também já a restaurou. Foi o próprio Deus quem a curou. E ela ficou leprosa por desobediência, por levantar-se contra Moisés. Depois nós temos a cura da lepra de Naamã, mas Naamã não era judeu. Naamã era da Síria. Então, nenhum judeu havia sido curado de lepra desde os dias de Moisés. Então, só o Messias poderia curar alguém de lepra. Por isso que Mateus começa falando de milagre, dizendo que Jesus curou um leproso. Nas entrelinhas, Mateus está dizendo, eu estou provando para vocês que esse aqui é o Messias. Segundo milagre que só o Messias faria, nenhum outro homem faria, expulsar um demônio de alguém mudo. Dentro da cultura rabínica, como é que funcionava? Para se expulsar um demônio, uma entidade demoníaca, você tinha que saber o nome daquela entidade. Como se expulsa um demônio de alguém mudo? E em Mateus 12, um pai leva o filho mudo, e Jesus expulsa o demônio daquele mudo. É por isso que os fariseus ficaram revoltados, pastor Eric, que disseram o seguinte: ele expulsa demônio em nome de Beelzebu, porque não é possível, só o Messias pode expulsar um demônio sem saber o nome dele. E Jesus fez isso. E os fariseus disseram, ele expulsa demônios em nome de Beelzebu. E Jesus diz, olha, pecar contra mim, tudo bem, agora pecar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Qual o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo uma obra que é de Deus. Quando você diz que algo é do diabo, mas é Deus quem está fazendo aquilo, esse pecado não tem perdão. Por isso, cuidado quando você tocar na noiva do Cordeiro. Cuidado quando você falar de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Cuidado para não chamar de endemoniado alguém que está cheio do Espírito Santo. Isso é pecado que não tem perdão. Jesus cumpriu o segundo sinal messiânico, curou ou expulsou o demônio de um jovem mudo. Terceiro sinal messiânico, curar um cego de nascença. E em João capítulo 9, Jesus vê um cego de nascença. E os discípulos dizem, quem pecou para que esse homem nascesse cego? O pai, a mãe ou ele? Jesus disse, ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E Jesus então cospe no chão, faz lodo e passa no olho daquele cego. E manda ele se lavar no tanque de Siloé. E o cara tem a visão restaurada. Nota de rodapé. Por que Jesus cuspiu no chão e fez lodo para colocar no olho daquele homem? Se ele poderia simplesmente dizer, seja curado, como ele fez com Bartimeu. Porque ali naquele cenário de João 9, Jesus está reconstruindo parte do que aconteceu no Éden.
Eu sei que vocês sabem, mas só vou relembrá-los. O DNA mais puro não está no sangue, está na saliva. Se alguém fez exame de DNA ultimamente, sabe, o DNA mais puro está na saliva, não precisa mais tirar sangue. O DNA de Cristo, saliva. A luz do Éden, isso aqui é o quê? Barro. Então Jesus pegou a natureza do homem, barro. E a natureza dele. Misturou. Fez um globo ocular novo. Colocou naquele homem, ele foi curado. Só o Messias poderia fazer isso. Então os 3 sinais messiânicos Jesus cumpriu. E Mateus, aqui no capítulo 8, está inaugurando os sinais messiânicos. Por isso que ele faz questão de dizer que Jesus curou o leproso. Porque para Mateus, mais importante do que falar que Jesus transformou água em vinho, ele quer provar para os judeus que estão lendo o seu evangelho, que Jesus é o Messias. Agora, olha que coisa interessante. Mateus está falando de um dos sinais mais pujantes do messianado de Jesus. Só que Mateus não começa o evangelho falando sobre o milagre. Sabe o que é interessante aqui em Mateus? E eu me debrucei algumas vezes sobre o evangelho de Mateus. É que antes de falar do milagre, Mateus dedica 3 capítulos inteiros do seu evangelho a falar de uma mensagem que Jesus pregou. Mateus dedica 3 capítulos inteiros para falar de um sermão que Jesus pregou, antes de falar do milagre que Jesus fez. Porque na dinâmica do reino, palavra vale mais do que milagre. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Mateus dedica esses 3 capítulos a falar sobre o sermão da montanha, o sermão do monte. Tem um contraste aqui, por quê? Mateus quer provar que Jesus é o Messias. Mateus quer provar que Jesus é o... Então ele dedica 3 capítulos a falar que Jesus subiu o monte e ali pregou uma das mensagens mais profundas sobre o reino de Deus. Qual é o escopo do sermão do monte? É apresentar as premissas ou os princípios que regem o reino de Deus. Tudo que você precisa saber para ter uma vida cristã salutar está no sermão do monte. Do mesmo jeito que Moisés subiu o monte e recebeu as leis, Jesus subiu o monte e entregou os princípios. É isso que Mateus quer provar, que Jesus está vindo para fazer, para cumprir o papel do Messias. E o que a gente vai começar a entender melhor para falar do leproso aqui, é a gente entender a profundidade do que Jesus pregou. Só a nível de introdução ainda, eu sei que vocês sabem, só estou relembrando vocês, o Sermão do Monte é uma contracultura à cultura imposta daquela época. Vou repetir. O que Jesus pregou no Sermão do Monte é uma contracultura à cultura imposta daquela época. E para isso eu preciso relembrar vocês, nós estamos construindo um pensamento. Quando Jesus manifestou-se como verbo, povo da Judéia, povo da Galileia, da Pérea, Samaria, daquela região, estava debaixo de 3 opressões. Haviam 3 influências muito fortes sobre o povo naquela época. Quais eram essas 3 influências? Primeiro, a religiosidade judaica. Deus entregou a Moisés 613 leis no alto do monte. Dessas 613 leis, vieram desdobramentos de vertentes religiosas. Por exemplo, haviam fariseus, escribas, saduceus, essênios. Todos acreditavam na lei de Moisés, mas cada um em uma coisa. Por exemplo, os fariseus acreditavam em anjo, demônio, ressurreição de mortos. Saduceu não. Os essênios eram mais escatológicos. Lembra de João Batista? Era essênio. Ficava no deserto dizendo, o Messias está vindo aí, vai mandar fogo em tudo. E havia os escribas que amavam a lei e queriam reproduzi-la. Então, das 613 leis que Deus deu a Moisés, várias vertentes religiosas. Nós temos uma confusão no meio religioso aqui agora. E é nesse tempo que Jesus se manifesta. Além da religiosidade judaica, o que mais influencia o povo? O militarismo romano. Como assim? Ano 37 a.C., Roma dominou aquela região da Palestina e impôs as suas leis. Então nós temos agora a religiosidade judaica e a lei romana. Por que Jesus tem que ser levado a Pilatos para ser julgado e o Sinédrio não pôde condená-lo? Porque a lei que regia aquela região era a lei de Roma. Ninguém podia ser condenado à morte se não passasse por um tribunal romano. Era a lei romana. Então nós temos aqui agora o poder da religiosidade judaica e do militarismo romano.
Terceira influência que o povo está debaixo dela, a filosofia grega. Ano 146 a.C., Roma dominou a Grécia. Quando Roma dominou o Império Grego, que estava sob o comando de Alexandre o Grande, o que os romanos perceberam? Que a filosofia dos gregos era boa. Entre elas, por exemplo, por que os gregos dominaram boa parte do mundo antigo? Porque eles perceberam que se impusessem a língua deles, se todos falassem a mesma língua, eles dominariam. Por que os gregos dominaram boa parte do mundo? Porque impunham a sua língua. Por isso que na época de Jesus a língua oficial era o grego. Porque quando Roma dominou a Grécia, falou, essa ideia é boa. Então vamos manter o grego como língua oficial, não o latim. Por quê? Porque se todo mundo falar a nossa língua, a gente comanda. Por que o inglês é uma potência? Porque todo mundo quer aprender a falar inglês. É a filosofia grega. Então olha o que nós temos aqui, olha a miscelânea que nós temos aqui. Militarismo romano, religiosidade judaica e filosofia grega. E nós fomos colonizados pelos europeus, boa parte disso nós recebemos. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele já começa dizendo o seguinte: a cultura do meu reino é diferente da cultura desse reino que vocês estão vendo aí. Por exemplo, parte da filosofia grega, que vocês conhecem muito bem, porque nós herdamos parte disso. Dentro da filosofia grega, a masculinidade era muito volumosa. Como assim? Um homem não podia chorar. Chorar era sinal de fraqueza. Então um pai não chorava diante dos filhos, um comandante não chorava diante dos subordinados, um líder não chorava diante dos liderados. Então dentro da filosofia grega, que estava dominando a mente do povo naquela época, chorar era sinal de fraqueza. Jesus começa o Sermão do Monte, Mateus 5,4, dizendo: lá fora dizem que homem não chora, no meu reino bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Dentro da filosofia grega, a altivez, a arrogância, o ego, a egolatria mandava. Os homens se achavam, os gregos se achavam melhores do que os demais. Aí vem Jesus, Mateus 5,3 diz: no meu reino, enquanto lá fora o que manda é o ego, no meu reino é diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É alguém que sabe que não tem como pagar a sua salvação. Ele precisa de alguém. Repare que a mensagem do Sermão do Monte é uma contracultura, a cultura imposta. Por exemplo, como é que funcionava? Como é que se dominava? Quanto mais guerra se fizesse, quanto mais valente o homem foi. Por que nós temos na história heróis como Heitor, como Paris, como Aquiles, Hércules? Porque dentro da cultura greco-romana, quanto mais valente o homem fosse, quanto menos desaforo levasse para casa, melhor ele era. Aí vem Jesus do Sermão do Monte e Mateus 5,5 diz: lá fora dizem que quem vence são os valentes, no meu reino, bem-aventurados os mansos. Porque é eles que vão ser bem-aventurados, é eles que vão herdar a terra. Olha a contracultura, a cultura imposta. Por exemplo, lá fora regia-se o quê? Como é que Roma dominava? Impondo guerra. Era a famosa Pax Romana, ou paz romana. Ou você aceita a minha paz, ou eu te destruo. Então como é que se conquistava? Fazendo guerra. Aí vem Jesus e diz: no meu reino é diferente. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A cultura do reino é uma contracultura, a cultura imposta. Como é que funcionava naquele tempo? Dava-se banquetes, e quanto mais comida houvesse na mesa, e quanto mais gente influente você convidasse, mais poder você tinha. Lembra do rei Assuero, na época de Esther? Um banquete de 6 meses. Aí vem Jesus e fala assim para os discípulos: no meu reino é diferente. Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e Deus as alimenta todo dia. Se Deus alimenta as aves do céu, vai alimentar vocês também. Tira o coração dessas coisas. Como é que funcionava? Não muito diferente de hoje, porque nós herdamos parte dessa cultura. Quanto melhor a roupa, linho fino, melhor a pessoa era na sociedade. Aí Jesus vem, chama os discípulos, o povo, e fala assim: no meu reino é diferente. Olha para o lírio, que é uma erva que hoje está viva e amanhã está morta. Nem Salomão se vestiu igual a um lírio. Se Deus cuida da erva do campo, vai cuidar de vocês também. Contra a cultura, cultura imposta.
Agora, o que é interessante é que eu estou aqui citando a vocês, eu não estou nem estimulando, só estou citando e vocês estão reagindo, glorificando, adorando, porque esse é o poder da palavra, o poder da cultura do reino. Agora, o que é interessante é que você vai ler Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Jesus fala de coisas profundíssimas, e sabe o que é chocante? Não tem uma expressão de adoração no meio do povo. Você não vai ver Mateus registrando que o povo adorou, que o povo glorificou, que o povo disse hosana, que o povo disse aleluia. O povo ouviu uma das mensagens mais profundas de Jesus e ninguém deu um glória a Deus. O povo ouviu verdades sobre o reino de Deus e ninguém deu um aleluia. Sabe qual foi a reação do povo? Mateus capítulo 7, verso 28, olha o que diz. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, terminou o sermão, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha isso aqui. Jesus terminou de pregar. Sabe qual foi a reação do povo? O povo ficou admirado. Me ajuda, por favor. Jesus terminou de pregar e o povo ficou como? Admirado. Ninguém adorou, só houve admiração. Ninguém adorou, ninguém deu glória, ninguém deu aleluia, ninguém deu amém, ninguém disse hosanas. Jesus pregou uma mensagem profundíssima e o povo ficou olhando dizendo: uau, como esse cara prega bem. Que doutrina boa esse cara trouxe. Ninguém adorou. Só que aí Jesus desce do monte, Mateus 8:1. Quando ele desce do monte, vem um leproso e faz o que a multidão não fez. Cai de joelhos e adora. Resultado, tem aproximadamente umas 5.000 pessoas ouvindo, só ficaram admirados, ninguém recebeu o milagre. Veio um cara e adorou, voltou para casa curado. O que eu aprendi com isso aqui? Guarda o que eu vou lhe dizer. O seu milagre passa pela sua adoração. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender algo aqui que é interessante demais. Olha nos evangelhos, não era fácil chegar perto de Jesus. Zaqueu teve que subir numa figueira brava para vê-lo passar. A mulher do fluxo de sangue só conseguiu tocar na orla do vestido. Bartimeu teve que arrumar um estardalhaço, gritando. A mulher cananeia, horas atrás, gritando. Não era fácil, por causa da multidão, era muita gente. Mas por que ninguém impede esse leproso de chegar perto de Jesus? Porque a enfermidade que ele tem é altamente contagiosa. Então, quando ele vai se aproximando, as pessoas vão rejeitando e saindo da frente dele. Porque ninguém quer se contaminar. Só que cada pessoa que sai da frente dele só está aproximando ele do milagre que ele precisava. No reino de Deus, rejeição você tem que encarar como abertura de caminho. Cada pessoa que sair do seu caminho está te aproximando do caminho que Deus realmente quer para você. Talvez estou pregando para gente aqui que sofreu rejeição, ouviu palavras duras, palavras que entristeceram, que te deixaram tristes, magoados e feridos. Deus está dizendo, essas pessoas não te rejeitaram, só abriram caminho para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Eu preciso que pelo menos 5 pessoas acreditem nisso aqui. Então não fica triste, se o diabo quiser te colocar para baixo, dizendo que você é um rejeitado, ergue essa cabeça, olha para o futuro e diz, não me rejeitaram, só abriram espaço para eu chegar mais perto daquilo que Deus tem reservado para minha vida. Eu vou liberar uma palavra. Quem não somar com o propósito, Deus vai tirar da sua vida. Quem não somar com o propósito de Deus na sua vida, não vai ficar na sua vida. Fica triste com isso não. Aí o leproso chega e faz exatamente o que a multidão não fez. Ele cai de joelhos e adora a Jesus. E por ele adorar, e o texto diz, ele adora dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus diz, eu quero, toca nele e restaura ele imediatamente. Então nós temos uma multidão ouvindo sem reação, mas nós temos um homem adorando e sendo curado. Por que a adoração daquele homem atraiu o poder de Deus para a vida dele? Aguça o ouvido. Sabe por que a sua adoração atrai milagre para a sua vida? Sabe por que a adoração que você dá a Deus atrai milagre para a sua vida? Guarda isso aqui, porque Deus não precisa dela. Vou repetir. Sabe por que a sua adoração atrai milagre? Porque Deus não precisa dela. Como assim, pastor? Deus não precisa de adoração? Claro que não. Se você disser que Deus é santo, Ele é santo. Se você não disser que Ele é santo, do mesmo jeito. Se você disser aleluia, que quer dizer louvado seja Deus, Ele é louvado.
Se você não disser aleluia, Ele é louvado do mesmo jeito que até a natureza louva Ele. Se você disser que Ele é santo, Ele é santo. Mas se você não disser que Ele é santo, Ele é santo do mesmo jeito. Se você disser que Ele é eterno, Ele é eterno. Mas se você não disser que Ele é eterno, Ele é eterno do mesmo. Então a adoração não muda Deus, muda o adorador. Não, para de graça, eu vou repetir. A adoração não muda Deus, a adoração muda o adorador. Sabe por que a sua adoração atrai milagre? Porque Deus não precisa dela. Vamos biblicamente falar sobre isso. Apocalipse 4:8 diz que existem 4 seres diante do trono de Deus, que durante 24 horas só dizem assim: santo, 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 santo. Se a casa adorar essa noite, Deus está sendo adorado. Se não adorar, Ele está sendo adorado do mesmo jeito. Os seres estão lá: santo, 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 santo. Então por que a adoração da igreja pesa? Porque Deus não precisa dela. É por isso que em João capítulo 4, verso 23 e 24, Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó e fala assim: meu Pai procura verdadeiros adoradores. Olha que interessante, Jesus não disse meu Pai procura adoração. Adoração Deus tem, Deus procura adoradores. Tem adorador aqui essa noite? Ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque você veio adorar o Criador do universo. Escute o que eu vou dizer. Vamos lá, pastor, eu vou afundar o prego. Se pegar a sua adoração e a adoração de um anjo e colocar na balança, a sua pesa mais. O lado de cá está mais animado, pregar para o lado de cá. Se pegar a sua adoração e colocar numa balança e a adoração dos anjos do outro lado, a sua pesa mais. Me pergunte por quê? Me pergunte por quê? Porque os anjos não pagam conta, não trabalham, não se casam, não tem dívida, não torce para time nenhum. Papel dos anjos, ficar diante de Deus, santo, santo, santo. Você, Deus deu um dispositivo chamado livre. Você não é obrigado a adorar. Você podia estar em casa agora. Aí Deus olha e diz: Ele não precisava me adorar porque Ele não é obrigado. Mas se Ele está adorando, se ela está adorando, é porque crê que eu posso fazer o milagre. Agora vamos continuar caminhando nessa linha de raciocínio. Por que a adoração do cara vai atrair o milagre? Porque além de não ser obrigada, a hora é inapropriada à luz humana. Por quê? Porque o cara está sendo tocado pela lepra. A lepra é uma doença degenerativa que naquele tempo, bem diferente do mal de Hansen hoje, corroía a carne, virava ferida, machucado. Então esse cara está com a carne doendo, mas está diante de Jesus adorando. E talvez estou pregando para gente aqui que está sentindo dores. Talvez não no corpo, mas na alma, na mente, no coração. E o diabo olhou e apostou: está sofrendo, não vai adorar. Está igual o Jó coçando com caco de telha, não vai adorar. Perdeu tudo, não vai adorar. Foi caluniado, não vai adorar. A porta fechou, não vai adorar. Aí para vergonha do inferno vem você todo ferido, mas ergue a mão e diz: Deus, eu te adoro. Deus, eu te glorifico. Deus, eu te bendigo. Por quê? Porque eu não te adoro por aquilo que o Senhor pode fazer. Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. E aqui que está o segredo. Por quê? Porque o leproso chegou, adorou e depois disse: se o Senhor quiser, o Senhor me limpa. Ele não pediu para ser limpo e depois adorou. Primeiro adorou para depois falar da limpeza. Ou seja, se o Senhor me curar, eu já adorei. Se não curar, já adorei do mesmo jeito. Se a porta abrir, eu adorei. Se não abrir, eu adorei do mesmo jeito. Eu não vim mexer com a emoção de ninguém. Tem gente aqui que a porta não vai abrir, que a enfermidade vai piorar, que o remédio não vai fazer efeito, mas ainda assim você vai continuar adorando. E é por isso que o sobrenatural... Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alguém veio adorar a Deus aqui essa noite? Alguém veio? Então enche esse lugar com aquele
barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque o inferno pensou que você ia ficar calado, e tá você aqui adorando ao nome de Jesus. Vai, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos adorando a Ele, 30 segundos, diga alguma coisa para Ele, vai, diga que Ele é santo, não pede nada, não pede nada, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, não pede nada. Já acabou a sua adoração? Já acabou? Já acabou? Deus, só Tu és santo. A casa te adora. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o Deus de todas as coisas. Não há outro Deus acima de Ti, não há outro Deus além de Ti. Tu és santo, 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 santo. A Tua igreja te adora essa noite, a Tua igreja te adora. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor, Tu é a adoração. Nós viemos aqui te adorar, Jesus. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? O cara está com a carne se decompondo e está adorando. E o que é lindo é que ele chega, adora, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Escute isso aqui. Ele não disse assim, se o Senhor puder. Ele disse, se o Senhor quiser. Poder, eu sei que o Senhor pode. Qual o nome disso, irmão? O tema da campanha de vocês: fé. Outra coisa, já vi pregadores interpretar o texto errado e colocar uma interrogação no final. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Ele não está perguntando, ele está afirmando. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele não está questionando, ele está afirmando. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Jesus ouve aquilo. O que esse cara está fazendo? Ele está pegando o problema dele e está colocando no centro da vontade de Jesus. Ele está dizendo, olha, eu preciso de um milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas é só se o Senhor quiser. Quando esse cara fala isso aqui, parece que ele tinha ouvido o sermão do monte. Só que ele não estava lá porque ele era leproso, não podia estar lá. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o povo a orar: seja feita. Então tinha 5.000 que ouviram e não praticaram. E o cara chegou imediatamente e colocou em prática. Jesus disse, entendeu? É isso aí. Porque não é a vontade do homem que rege o céu. É a vontade do céu que rege o homem. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Aí o que é lindo? Jesus olha e diz, eu quero. Talvez Deus trouxe gente aqui essa noite só para dizer isso. Eu quero. Eu quero. Eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui agora. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, eu quero. Eu quero. Eu quero. Quem quer ser boca de Deus comigo aqui essa noite? Com muito carinho e respeito, libere essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Diga assim, ó, Deus quer. Deus quer. Deus quer. Ei, Deus quer a sua restauração. Deus quer a sua cura. Deus quer que essa porta abra. Deus quer. Pastor, mas o diabo não quer. Mas Deus quer, vai acontecer. O inferno não quer. Deus quer, vai acontecer. O fofoqueiro não quer. Deus quer, vai acontecer. O mundo não quer. Deus quer, vai acontecer. Todo mundo pode não querer, mas se Deus quiser, acontece. Porque operando Ele, quem impedirá? Eu quero. Acontece simultaneamente. Estendendo a mão, tocou dizendo quero. Olha a dinâmica do texto. Estendeu a mão, tocou dizendo quero. Foi tudo ao mesmo tempo. Agora imagina a mente daquele povo. Quando o leproso foi passando, pastora, todo mundo foi saindo da frente dele. Por quê? Porque quem tocava no leproso ficava imundo. Jesus estende a mão e toca no cara.
O que o povo pensou? Jesus também vai ficar leproso. Só que o erro que as pessoas cometem é esse: quando a gente toca nele, não é o que está na gente que passa para ele, é o que está nele que passa para a gente. Jesus tocou e disse: eu quero ser limpo. E olha o que Mateus diz: e logo, verso 3, ficou purificado da lepra. Algumas traduções, imediatamente ficou curado, ficou purificado daquela lepra. Eu gosto do jogo de palavras que Mateus usa aqui. Ele usa duas palavras, limpo e purificado. Se você for analisar no texto grego aqui, são duas palavras diferentes. A purificação é diferente da limpeza. Você pode olhar para uma água e ela está limpa visualmente, mas contaminada na sua essência. Se você abrir a torneira da sua casa, a água vai sair limpa, mas você tem que colocar um filtro para ela ficar purificada. Quando Jesus tocou no cara, ele não só limpou, porque a limpeza muitas vezes é de fora para dentro, mas a purificação é de dentro para fora. O texto grego aqui, pastora, e a senhora conhece, aponta para uma restauração. Como assim? Voltar ao estado original. Como é que a gente vai entender isso aqui, pastor Eric, meu amigo, professor? Restauração de Naamã, o leproso. Naamã procura Eliseu. Eliseu diz: 7 mergulhos no Jordão. Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Na minha cidade tem água mais limpa do que essa. Por que Naamã está receoso de mergulhar no Jordão? Que o Jordão é água barrenta. Só 2 pontos no Jordão a água é limpa, onde João Batista batizava e diante de Jericó. O resto da água é turva. Por isso que Naamã falou: vou mergulhar aqui, essa água é barrenta. E a gente começa a entender por que Eliseu mandou ele mergulhar lá. Porque o problema de Naamã é onde? Na carne. E à luz da Bíblia isso aqui é o quê? Barro. Naamã, Eliseu falou: mergulha, porque a matéria-prima do seu milagre está lá no fundo. Nem toda restauração vem na superfície. De vez em quando você tem que desaparecer para voltar restaurado. Naamã mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, leia o texto de 2 Reis 5. O texto diz que a sua pele foi purificada e voltou a ser como pele de criança. Você tem noção da pureza da pele da criança? Saiu uma matéria na revista Super Interessante alguns anos atrás. Eu era assinante da Super Interessante, dizendo que o cheiro da pele do bebê é tão puro que é viciante igual cocaína. Por isso que pai cheira filho recém-nascido toda hora, porque é o cheiro da pureza. Por isso que Jesus disse: para entrar no meu reino tem que ser como criança. Naamã voltou a pele como pele de criança. E olha que Naamã estava diante de um rio. E esse leproso está diante da fonte. Por que esse leproso não precisou mergulhar? Porque ele está diante da fonte. Então Jesus só disse: recebe a cura. E o cara foi purificado. Ser purificado representa o que aqui? Voltar a ter a pele como pele de criança. Quem já visitou um leprosário sabe o que eu vou dizer. Uma das características da lepra: as partes menores do corpo onde tem cartilagem começam a cair. Ponta do nariz, ponta da orelha, as falanges do dedo começam a cair. Os lábios começam a ser corrompidos. Então quando Jesus tocou naquele cara de ser limpo, em Mateus diz, ele foi purificado. Ele não foi só limpo da pele, porque se ele tivesse sido só limpo, as cicatrizes iam ficar. Mas ele foi purificado. Tudo voltou a ser como era antes. Deus restituiu a carne daquele homem. Posso liberar uma palavra? Deus quer restituir coisas na sua vida. É tempo de restituição de Deus. Mais interessante do que a restituição aqui é o tempo que a restituição acontece. Porque Mateus usa o termo logo, algumas traduções imediatamente. O tratamento de lepra à base de remédio, hoje em dia, 2 anos no mínimo, para ainda ficar cheio de cicatriz. Mas Jesus tocou e aquilo que levaria 2 anos aconteceu imediatamente.
O problema da lepra aqui é que é degenerativa. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Já viu que tem problemas que são assim? E quando você chega no final, alguém diz assim: vai levar anos para voltar a ser como era. E se voltar a ser como era, que vai ficar faltando pedaços. Jesus tocou e falou: é agora. E tudo voltou a ser como era antes. Imediata. Então Jesus não restituiu só a carne desse homem, restituiu também o tempo na vida desse homem. Joel 2:25, já falei sobre isso aqui. Vocês já ouviram outros pregadores falar sobre isso. Essa restituição ela é 100% bíblica e pouco pregada. Joel viu Judá sendo consumida por gafanhotos. Deus fala da restauração de Judá e diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não tem lógica. O gafanhoto não comeu tempo. O gafanhoto comeu trigo, a cevada, o milho, comeu a romã, comeu a maçã. Era para Deus dizer: vou restaurar os frutos, vou restaurar o trigo, vou restaurar a cevada. Deus falou: não, vou restaurar os anos, vou restituir os anos que o gafanhoto comeu. Como assim? Se vocês fossem plantar novamente o que foi construído, o que foi destruído, levaria anos para a colheita chegar. Mas como eu estou no negócio, eu vou restituir os anos que o gafanhoto comeu. Aquilo que levaria anos para acontecer, vai acontecer imediatamente. Eu estou com uma palavra queimando na minha boca, e a palavra é: o telefone vai tocar em uma ligação só. Deus vai colocar tudo no lugar de novo. Aquilo que levaria anos para acontecer, vai acontecer mais rápido do que você pensa. Alguém viu a sua empresa falir e falou: vai levar anos para voltar ao normal. Deus está dizendo: eu vou mandar um cliente só e tudo volta a ser como era antes. Eu preciso que alguém receba essa palavra. Tem pelo menos umas 10 pessoas para receber. Tem pelo menos umas 10 pessoas para receber. Deus vai restituir o tempo. Deus vai restituir o tempo perdido. Vou fatiar o bolo, meu irmão. Gente aqui que disse assim: perdi anos nesse relacionamento, me entreguei, joguei tempo fora. Deus está dizendo: vou enviar alguém que vai te fazer viver em meses o que você não viveu em anos. Porque Ele é Deus que restitui o tempo. Imediatamente o cara foi purificado. E a gente encerra agora. Quando o cara foi purificado, olha o que Jesus diz para ele. Verso 4. Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. O texto é claro. Não é para te servir de testemunho. Lhes, não vai ser testemunho para você, mas para quem vê. Jesus usa um artigo definido. Apresenta-te ao sacerdote, não a um, mas ao. Haviam 24 turnos sacerdotais. 24 turnos sacerdotais. Sabe como é que funcionava o turno sacerdotal? Entrava um turno, trabalhava 7 dias. Vinha outro, mais 7. Vinha outro, mais 7. 24 turnos. Cada turno sacerdotal trabalhava 2 semanas por ano. De tanto sacerdote que tinha. Por que Jesus manda esse cara se apresentar ao sacerdote? Levítico capítulo 13 e capítulo 14, depois você leia. Deus dedicou 2 capítulos do Pentateuco para falar sobre a lepra. Quando alguém ficava leproso, não procurava o médico, procurava o sacerdote, porque a lepra apontava para o pecado. O cara procurava o sacerdote, estava com a mancha no corpo, o sacerdote examinava e dizia: olha, não posso te declarar nem limpo nem sujo. Volta daqui 7 dias. Se essa mancha não virar uma ferida, eu te declaro limpo. Se virar uma ferida, juntar pus, eu te declaro imundo, você tem que sair do arraial. Um dia esse cara procurou o sacerdote e disse: olha, tem uma mancha aqui. O sacerdote diz: daqui 7 dias você volta. E nos 7 dias seguintes, o que era ruim ficou pior. Quando ele volta lá, o sacerdote diz: infelizmente, você não pode ficar no arraial, você tem que sair. Vai para o arraial dos leprosos. E o cara foi lá. Quem dava a sentença para o cara sair do arraial era o sacerdote. Quando Jesus diz: apresenta-te ao sacerdote, ele está dizendo: volta lá.
na mesma porta que fechou. Porque ela vai abrir de novo. Apresentar-te ao sacerdote aqui não é uma pessoa, é uma circunstância. No mesmo lugar que você foi humilhado, no mesmo lugar que você foi envergonhado, no mesmo lugar que você foi preterido, desdenhado, volta lá. Só que agora você não vai voltar de mão vazia. Leva a oferta que Moisés determinou. Qual foi a oferta que Moisés determinou? Depois você lê Levítico 14, a partir do verso 1. Quando alguém era restaurado de lepra, tinha que levar pelo menos 7 ofertas diante do sacerdote. 2 aves limpas, um efa de farinha, uma botija de azeite, 2 cordeiros machos, uma cordeira fêmea, um pano com ensopo, um pano vermelho com ensopo. E ele chegava diante do sacerdote para apresentar essa oferta. Mas o que eu acho interessante aqui foi o que Jesus disse: não fala com ninguém, vai lá e leva a oferta primeiro. Depois você pode fazer o que você quiser. Vai lá e apresenta a oferta ao sacerdote como testemunho. Por quê? Porque quando esse leproso chegasse lá no arraial, no santuário, imagina comigo, o último caso de restauração de lepra que se tinha foi o de Naamã, que nem judeu era. Agora imagina esse cara chegando diante do sacerdote, e o sacerdote perguntando: o que você quer? Ele diz: vim trazer a oferta de purificação. Purificação de quê? De lepra. De quê? Lepra. Irmão, tem 1000 anos que ninguém é curado de lepra em Israel. E o último que foi curado nem israelita era sírio. Você veio trazer o quê? Oferta de purificação? E como é que foi esse negócio? Eu estava todo consumido pela lepra, mas decidi adorar Jesus, e Ele me restituiu. E quem mandou eu vir trazer a oferta foi Ele. Aí o sacerdote não podia também declarar o cara limpo imediatamente. Então vou ter que te colocar em quarentena mais 7 dias. Volta daqui 7 dias. Se as manchas não voltarem, eu te declaro limpo. 7 dias depois o cara volta, pele como de criança. E aí Jesus diz: leva a oferta que Moisés determinou. O que é interessante aqui, o que Jesus fala, a gente vai orar, vai encerrar aqui agora. Porque Jesus diz: olha, antes de falar qualquer coisa, leva a oferta de gratidão. Leva a oferta que Moisés determinou, em gratidão por você ter sido limpo da lepra que estava te matando. E aqui a gente aprende um princípio imutável sobre a oferta. Por que eu oferto a Deus? Gratidão por aquilo que Ele fez na minha vida. Gratidão pela restauração que Ele fez na minha vida. Tem gente aqui que Deus curou de enfermidade incurável. Tem gente aqui que Deus abriu porta onde não tinha porta para ser aberta. Tem gente aqui que Deus mandou provisão em terra seca. Tem gente aqui que Deus fez milagres no campo do sobrenatural mais alto nível. Quanto você acha que você pode ofertar a Deus para pagar o que Ele fez na sua vida? Não tem preço. Não tem preço. Olha o que Davi disse no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E a gente para nesse texto aí. Mas o versículo segue, ele diz: cumprirei os meus votos na casa do Senhor. Davi está dizendo: eu sei o que eu posso fazer para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Ofertar na casa dEle. Você já me conhece, eu já prego aqui há anos. Mas essa noite ela é profética. Você vai selar essa palavra. Você vai colocar uma oferta de gratidão nesse envelope. E nós vamos encerrar essa mensagem com a igreja ofertando ao Senhor por aquilo que Deus fez, pela restauração que Deus fez. Se essa palavra foi para você, coloque uma semente de gratidão nesse envelope agora. Apresenta a oferta que Deus determinou como gratidão pela restauração que Ele fez na sua vida. Apresente uma oferta como gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida. Pode cantar, por favor. Não está firmada nas coisas que podes fazer.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deles veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, eu amei, somente dele mais. Seja um envelope aqui pra mim. Envelope pra mim. Deus seja o louvor. Segura só um pouquinho aí que a gente já vai colocar no gasofilaço. Se você estiver ofertando no cartão, no Pix, esteja à vontade, mas você que vai trazer, segura um pouquinho que a gente vai orar. A gente vai agradecer a Deus por isso. Você está selando a sua vitória. Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. E atentou Deus para Abel e sua oferta, e atentou Deus para Caim e a sua oferta. Antes de Deus olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. Onde eu quero chegar? Um coração grato. Essa é a força motriz de uma oferta. É o coração grato. O que você está fazendo aqui agora, irmão? É ofertar a Deus em gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida. Só isso. Não tem ninguém aí conferindo quanto você vai colocar no envelope, quanto você vai passar no Pix. Não, não. É você e Deus sabe qual é o seu melhor. E eu quero declarar que essa oferta está selando essa palavra essa noite. Restituição de Deus na sua vida. Como é costume de balançar o envelope, vamos lá. Enquanto você está balançando, eu vou declarar algumas palavras proféticas. Deus está colocando coisas no lugar de novo. Deus está restituindo tempo na sua vida. Deus está trazendo cura. Não porque você está comprando com essa oferta, porque você está sendo grato por aquilo que Ele fez. Porque você está adorando o nome dEle. Então declara em nome de Jesus que essa palavra terá um efeito sobrenatural na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que toda arma forjada contra você não prevalecerá. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo. Eu declaro restituição de tempo. Eu declaro para a glória do Senhor que o inferno perdeu mais uma vez. Porque o diabo pensou que você não seria grato. O inferno pensou que você não adoraria a Deus com as suas ofertas. Mas para a vergonha do inferno você está aqui declarando: Senhor,